mais um Fortuna Crítica, com esse trio maravilhoso, Fabrício, Rafa e Sandro. E a Jota no bar mais famoso do mundo. Senhores, como vocês estão? Tudo bem? Estão em forma? Não? Estão preparados? Porque o nosso convidado de hoje, Fabrício, não está satisfeito. Ele vai desafiá-lo. A Bahia, ela é uma força no boxe. E ele tem um papel importantíssimo. Nosso convidado de hoje, ele tem, além de ser campeão, ele fez alguns e tem um projeto social, como eu sempre digo, prestigiar quem é da terra e que trabalha para a nossa terra é sempre bom. Roda a vinheta, porque eu já estou com vontade de saber a história e quero ver a minha luta com o Fabrício aqui, né? Roda a vinheta! Ele é o mais bem-sucedido técnico. Campeão, treinou vários campeões olímpicos e mundial. É um mestre na arte do boxe e tem um projeto social lindo que ele pratica. Como eu digo sempre, um orgulho para a nossa terra. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o meu xará, Luiz Dória. Vem cá. Luiz, muito obrigado mesmo, é um prazer recebê-lo aqui no Fortuna. E já vou logo dizendo que você tem ali um adversário difícil, viu? Tá ali, se preparou a semana toda. Oh, que bom. Tem um mês se preparando, dizendo, Luiz, quando chegar eu pego. Luiz, você é uma simpatia, viu? Você é um orgulho para a nossa terra, porque eu sempre digo que quem tem essas iniciativas, quem colabora, isso é muito importante. E o Fortuna é para isso, para ouvir um pouco dessa história, para saber um pouco do personagem, da pessoa, da vida. E você é uma figura que não poderia ficar fora do Fortuna nunca. Tá? Eu entrevistei até um aluno seu aqui, que foi o Robson Conceição. Muito bom. Entendendo? Chamaram para briga aí, mas foi uma confusão danada. O cara aí. O cara vai aparecer daqui a pouco. Mas vamos lá, como é que tá a família? Bem, graças a Deus aí, tudo bem, graças a Deus. Você é um cara sempre sorridente, né? Tranquilo. Mas eu acho que nós somos o que nós pensamos, o que nós falamos. Então, pensamento positivo, alegria sempre, né? Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, nossa vida é uma luta, né? O dia a dia. Então, a gente tem que estar bem, tem que estar motivado. No seu caso é uma luta mesmo, né? Literalmente. Que massa. Literalmente. Que bom. Mas assim, que lembrança você tem da sua juventude e do seu bairro lá, Cidade Nova, que você é apaixonado? Com certeza. Fale um pouco aí. Eu sou nascido e criado no bairro da Cidade Nova, né? E eu sempre gostei de esporte. Sim. Tentei futebol, fazia capoeira, natação, né? E meu pai trabalhava na Petrobras e gostava muito do karatê. E sim. Na época, eu tinha 12 para 13 anos, né? Sempre fui muito hiperativo. E comecei a fazer karatê na Academia Acrópole, na base do professor finado, saudoso, Ivo Rangel. E, só que na rua onde eu morava, na Cidade Nova, tinha um atleta que jogava no Vitória, chamado Dilton Chua. E o jogador do Vitória, e fazia boxe, quer dizer, era a minha referência, eu era fã de Dilton Chua, né? Não do Vitória, né? Não. E Dilton ia treinar, eu ia olhar, né? Menino, meu pai dizia boxe não, porque naquela época dizia assim que
Boxe, quando eu fizer boxe, vai quebrar o nariz, quebra o nariz, tinha toda aquela situação, né? E boxe não, karatê. Tá bom, eu fazia karatê. Fui até a faixa laranja, né? Sim. Karatê. E Dilton, sempre estou na Bahia, e tinha um campeonato chamado Torneio Campeonato Norte-Nordeste, seria na Bahia. Aí eu falei com minha mãe, eu tinha 14 anos, para poder ir com os amigos para assistir Dilton lutar. Dilton foi campeão. E meu pai trabalhava na Petrobras e tinha uma época para viajar, ficava no Rio, em São Paulo, outro estado. 15 dias, voltava. E eu falei, minha mãe, pô, deixa eu me matricular na academia do Bahia, eu lutava pelo Bahia, academia do professor Gilberto Oliveira, onde Dilton treina, para eu treinar. Não, mas lá você vai querer lutar? Não, não, não. Lá não tem contato. É só para eu treinar mesmo, não tem contato, ó. Não tem contato. Aí ela, vai quebrar o nariz, não quebra não vai ter contato. O que aconteceu? Aí fui me matriculei na academia. Só que eu, como já via Dilton treinar muito, eu aprendia muito vendo, criança. E desenvolvi muito rápido na academia, né? E na época, no boxe da Bahia, não é como é hoje. Tem muitos eventos. Antigamente eram muito poucos eventos. E passado 3 meses, 4 meses, eu comecei, meu pai dizia, o boxe, meu pai lá não tem contato, não tem, é um boxe sem contato, tal. Que nada disso, o pau comia. Pau. Entendo. Resumindo, Gilberto me chama, era meu treinador, foi meu primeiro e único treinador. Luiz, vai ter um evento, no Balbininho, né, no saudoso Balbininho. Você quer lutar? Eu, pô, é o que eu mais quero, lutar. Só que meu pai nessa época estava viajando. Como é que eu convenci minha mãe que eu ia lutar? 14 para 15 anos de idade. Aí eu falei... Você assistiu Vitória? Porque hoje no boxe existe classe cadete, que é de 14 a 15 anos, juvenil até 16 a 17 anos, e adulto, que vai de 17, juvenil 17 a 18, e adulto, que é o elite, vai de 19 até 40. Na minha época, não. 40 encerra o boxe? Não, 40 o boxe olímpico não pode mais. Não pode mais? O profissional pode. Só que eu tinha 14 para 15 anos. E eu ia lutar com adultos, não tinha essa época na época, né? Eu me lembro que aí, eu falei pro meu pai, pra minha mãe, não vai ter conta, não vou lutar. Não tem nada não. Mas seu pai não vai gostar. Minha mãe tem nada não. Sei que conversei minha mãe e fui lutar. No dia da luta, dia da pesagem, a pesagem era de manhã, aí eu fui pesar, aí chamei pro treinador, seu Gilberto, ele, o Luiz, eu tinha 14 para 15 anos. O quê? Eu vou lutar com quem? Aquele rapaz ali? Ô, seu Gilberto, menino pode estar com homem, ele tem bigode. Porque o cara tinha bigode, pô. E naquela época não tinha negócio de idade, né? Como tem hoje. Aí que eu lutei, venci, era um torneio baiano em 2 rodadas. E na semana seguinte, meu pai chegou de viagem. Quando soube que eu lutei, ficou, né? Você falou que não ia lutar, e lutou, não vai lutar mais. Meu pai... Mas você ganhou? Ganhei a primeira luta, tinha que lutar a segunda. Aí quando eu ia lutar a segunda, você não vai lutar mais. Meu pai, se o senhor não deixar, vou dizer que eu tô com medo. Deixa, usei isso, né? Mexi com brilho. Deixa eu lutar e eu não vou lutar mais. Paro com essa aí. Vai ser segunda e última luta. Aí meu pai aí, você não vai. Você chorar, né, menino? Por favor, deixa eu lutar. Deixa eu lutar. Meu pai foi o Balbininho, achei a luta, fui lá, venci por nocaute. Pronto. Meu pai passou a ser meu maior incentivador, né? E foi assim que comecei. Aí foi Mas o cara também já era de idade maior? Idade maior já. Como eu falei, na minha época não tinha essa coisa de idade. Então a gente com 14, 15 anos, já lutava com adulto. Hoje não. Hoje tem as classes cadete, né? 14, 15, né? Juvenil 16, 17 e adulto 19 a 40. Aí começou minha carreira assim, foi tudo muito rápido na minha vida. Né? Então eu comecei aí, fui campeão baiano várias vezes, campeão norte-nordeste várias vezes, fiz parte da seleção olímpica, né, brasileira, tem um campeonato mundial de boxe. Esse daí Esse aí quando fui campeão mundial de boxe aí. Profissional, na época era passar pelo Leite Alimba. Aí eu ia fazer, acho que 19 anos, né? Então foi tudo muito rápido na minha vida. Aí eu fui campeão mundial aí eu passei a profissional, fui campeão mundial, né? E na época meu treinador faleceu. Meu empresário faleceu também, um tempo depois. Que negócio é esse aí? Foi difícil para mim. Então, foi tudo muito rápido no boxe olímpico. Né? Eu fui no boxe olímpico, assim, de 82, se não me engano, a 85, 3 anos. Consegui campeão brasileiro, fiz seleção brasileira, participei do campeonato mundial. Quando eu voltei, porque eu fazia um evento, passava de um evento, não sei se vocês lembram, era o Telering, os mais velhos vão lembrar. Que era um evento que tinha com Varela, na televisão, no estúdio mesmo. Você participou de um programa? Esse evento eu lutava toda sexta-feira.
Então eu fiquei muito conhecido, era muito novo, mas eu era o número 1 do boxe na Bahia, no Brasil. Fui campeão brasileiro. Então, nesse evento que eu fazia, tinha uma menina chamada Maria Brasília, que muitos anos que eu não vejo. Eu fazia eliminatória para o Mundial de boxe olímpico. Ela fez, se você conseguir se classificar, na volta eu vou levar você para a Limba. Eu estou trabalhando no marketing da Limba, para poder ele patrocinar. Quando eu voltei do Mundial Olímpico de Amador, eu fui, encontrei com ela, quando fui, a própria seleção bancou minha passagem, quando eu voltei, ela me levou na Limba. Aí o Dr. Otto falou na época, era Otto Vire Jordan, falou, eu quero você no boxe profissional. Então foi, passei no profissional em 86, em 88 fui campeão mundial júnior. Em 26 de fevereiro de 88. O seu treinador que faleceu foi o Gilberto Oliveira. Gilberto Oliveira, foi o primeiro treinador, Gilberto Oliveira. Teve um papel muito importante na sua trajetória. Teve, porque é uma pessoa que... O boxe é um esporte, assim, o boxe é o esporte que mais eleva o nome do nosso estado. Sim. É um esporte individual, mas que depende, na realidade, de muita gente. Sim. É um esporte caro. Sim, e é um esporte feito, geralmente, pelas pessoas mais humildes, né? Mas um esporte muito difícil. E Gilberto deu essa oportunidade a gente, né? Sim, que legal, ele é um cara que tinha uma formação base família muito grande, disciplina, horário. Para você ver, uma vez, eu treinava na Fonte Nova, na Academia Bahia, né? E meu treino era 17 horas. Aí eu cheguei um dia atrasado. Eu chegava no Bahia, subia esse escada para treinar. Primeiro descia pro DIC, fazer a corrida, era físico e técnico junto. Sim. É tudo mais difícil antes. Aí, quando eu cheguei atrasado, ele sentado na cadeira, me olhou assim. Luiz, segura um pouquinho aí. Meu, tá bom. Sentei do lado dele, segurando. Daqui a pouco, tô vendo o pessoal descer para correr. Eu olhei assim, seu Gilberto, ele, peraí um pouquinho, garoto, segura um pouquinho aí. Vou correr, eu lá sentado. O pessoal veio da corrida, subiu a parte técnica. Eu, seu Gilberto, ele, segura um pouquinho aí, segura um pouquinho só. E subiu para treinar o pessoal. 2 horas depois ele desce. Pode ir para casa. Seu horário é 5 horas. Nunca mais atrasei. Olha, produção, eu vou implantar isso aqui, viu? Rapaz, e que boxeadores eram suas referências naquela época, ou quando você começou? Dilton Show foi o maior, para mim, a minha maior referência, né? Maior referência. No Brasil era Dilton Show, um talento no boxe, um cara que... Ele foi assassinado. E eu, muito novo, sempre treinei com ele. Porque, assim, Muhammad Ali também, um grande atleta, mas eu não cheguei a acompanhar. Quem eu acompanhei no mundo lutando foi o Júlio César Chaves Júnior. O Júlio César Chaves. Esse, o mexicano, para mim, foi o maior atleta. Quando eu fui campeão mundial júnior, ele era campeão mundial sênior. Sim. Muhammad Ali foi um craque, peso pesado. Para mim, o maior peso pesado da história do boxe mundial. Né? Mas um cara que me inspirava muito era o Chaves, Júlio César Chaves. Por quê? Porque ele era da minha categoria e eu acompanhava muito ele, né? Eu queria ter a oportunidade de poder lutar com ele, entendeu? Bota aí, produção, os títulos todos. Cabe. Deixa eu ver aqui, tem uns títulos seus aqui. Aí, é isso mesmo. Luiz Carlos Glória, 84 lutas, quer dizer, 85, que hoje vai ter uma. Fabrício, 80 vitórias, provavelmente 81 vitórias. O nocaute. Segundo nocaute. Esse foi o cartel no boxe olímpico. Parabéns aí, viu? Poxa, gente. Orgulho para nossa terra. Pô. Tem mais vitória hoje aí. Sim, mas aí você... O Brasil é o país do futebol, né? Mas a Bahia é a terra do boxe, como você falou. Na sua visão, o que se deve a essa aderência ao boxe no nosso estado? O baiano tem muita aptidão às artes marciais, né? Então, eu não sou baiano. Acho que... baiano tem muita... As artes marciais a gente consegue... No Brasil, o esporte número 1 é o futebol. É o futebol, sim. O mundo, na Bahia, segue a mesma linha. Mas não tem nenhum esporte na Bahia que mais eleva o nome do estado do que o boxe há muito tempo. E graças a Deus, a Champions, o nosso projeto Campeão Davis faz parte disso. Né? Eu fui o primeiro atleta a sair da Bahia, a pegar a seleção brasileira. Eu fui o primeiro atleta a lutar nos Estados Unidos. Né? Eu fui o primeiro atleta a ser campeão do mundo de boxe. Então, assim... Você começou quando a ser treinador, essa trajetória? Eu virei treinador, né? Não queria ser treinador. Eu parei muito cedo também. Tudo mesmo foi muito rápido. Não falei anteriormente que meu treinador faleceu e meu empresário faleceu? Então eu fiquei, de repente, campeão do mundo, né? A gente, quando lutou o título mundial,
o Balbininho, a capacidade do Balbininho era de 7 mil pessoas. A gente botou quase 8 mil, os portões abertos e não entrava ninguém. É o recorde do Balbininho. Então o boxe, a gente tinha uma força muito grande. E de repente, faleceu meu treinador e meu empresário. E eu fiquei mais ou menos um ano e pouco sem lutar. Comecei a dar aula nas academias, comecei a tentar tudo muito rápido, né? Pô, eu parei de lutar mais ou menos com 34, 35 anos. Muito jovem. Parou novo. Muito jovem. Aí fez o quê? Quando faleceu, no fundo... Você é jovem também. No fundo da minha casa, tinha um galpão. Aí eu peguei esse galpão, comecei... pensei, estava eu com o Cláudio, um aluno meu, eu falei assim, eu vou ajeitar aqui para treinar. Porque eu treinava no Bahia, né? Gilberto faleceu, eu ia treinar onde? Comecei a ajeitar, botar saco para eu treinar. Você treinava já no Bahia? Eu treinava no Bahia, na Academia Bahia. Academia Bahia. É na Fonte Nova. Que já é uma evolução, né? Sair do Vitória pro Bahia já é... É verdade. Você torce pro Bahia, né? Torcedor do Bahia. Eu comecei a estar pelo Bahia. Então o que aconteceu? Ele torce pro Vitória. Mas para quer ser um pouco a luta, né? Um Bavi. Um Bavi. Tem um Bavi aqui. Aí eu comecei a fazer academia para treinar. Para começar a treinar. E comecei no bairro da Saí Nova. Começou a vir muita criança treinar comigo. Que legal. Muita criança. Aí virou o projeto Campeões da Vida. Que legal. Que já existe há 33 anos. Que na verdade 33 anos? Onde já se passaram mais de 8.500 crianças. Então eu não queria ser treinador, eu virei treinador. Né? Aí Deus me abençoou, tipo assim, não tem mais condição, porque na época tudo era muito difícil. E eu fui uma pessoa iluminada porque eu conseguia a limba. Eu nunca tive nenhum patrocínio. Eu tive todos esses títulos, mas nunca tudo com patrocínio. Meu pai me ajudando. Né? A gente nunca teve nada, não. E quando aconteceu eu ter esse apoio, ele veio a falecer. Patrocínio. Patrocínio. Meu pai que me ajudava. Porque aí... Vou até usar uma dessa aqui. Aí quando entrou a limba, doutor Otto Vili Jorda, entendeu? Que me ajudou, que mudou a cara do boxe da Bahia. Temos uma foto aqui, né, produção? Com alguns dos nomes que você treinou. Eita, rapaz. Diga aí. Maravilha, hein? Cadê você, Fabrício? Tá pra onde? Mostra ali pra gente. Ali nós temos Popó aqui, né? Popó, Anderson Cigano, Rodrigo Minotauro, Robson Conceição, Adriana Araújo, Robson ali, ó. Herbert, Rogério. Rodrigo à direita e Rogério à esquerda. São parecidos, né? São gêmeos, São gêmeos, né? Eu comecei na MMA por causa de Rodrigo. Comecei a treinar. Rodrigo, Rogério e Anderson foram o primeiro atleta na MMA. Depois aí, com essa metodologia, que veio Cigano. E o método para formar tantos campeões assim, a fórmula? Rapaz, primeiro acho que é amar o que a gente faz, né? Amar o que a gente faz. E eu sempre fui um estudioso, né? Eu, quando atleta, era muito talentoso, tinha uma habilidade acima do normal. Né? Mas nunca me acomodei, sempre busquei. E tive essa oportunidade, pelo fato de ser atleta, como eu tenho em muitos países, e aprendendo, vendo técnicos, olhando assim, e pegando, né? E adaptando para o meu estilo. E quando treinador também, fui treinador de seleção baiana, uns 15 anos de seleção baiana. E fui treinador da seleção olímpica brasileira durante 8 anos. Então fui para a Olimpíada de Atenas. Então rodei o mundo todo com a seleção brasileira. Então, vendo o treinamento de um cubano, o treinamento de um russo, o treinamento de um mexicano, de um japonês, de um chinês, e fui criando a metodologia de treino. E criamos essa metodologia de treino da chance. Existe uma diferença para um lutador de Olimpíadas e um lutador profissional, né? O boxe olímpico é uma coisa, o boxe profissional é outra coisa. Você explica? Porque eu não entendo. O boxe olímpico é o seguinte, os atletas, quando o atleta começa, ele de início começa no boxe olímpico. Na minha época chamava boxe amador. Tem alguma diferença de regras? Tem, totalmente diferente. O máximo de round são 3 minutos. As regras variam muito de acordo com a época, né? Hoje, a regra atual é o seguinte, são round de 3 minutos, masculino, 3 minutos, com um de descanso, né? Os homens lutam sem protetor de cabeça. Lutam anteriormente com protetor de cabeça. As meninas continuam com protetor de cabeça. Ao mesmo tempo, 3 rounds de 3 minutos foram de descanso, mais protetor de cabeça. Prioriza o ataque, né? O ataque, que é mais efetivo. Você pode se movimentar, boxear para frente ou para trás, mas tem que ser mais efetivo. Prioriza a velocidade, volume de golpe, né? Porque o máximo é 3 rounds. Então acaba muito rápido. O profissional não, o profissional já começa a partir de 4 rounds. Né? A luva do boxe olímpico é uma luva de 10 onças. Né? A luva do profissional já começa com 8 onças.
né, que vai até 10 também, de acordo com a categoria. Caramba. O profissional começa com 4 rounds, até 12 rounds, que é título mundial. Você falou mulher também, né? Mulher, Adriana Araújo é a nossa primeira medalhista olímpica. Ela foi a primeira atleta, a primeira Olimpíada em 2012, foi a primeira Olimpíada que entrou o boxe feminino. Ela é ali, ela é... Adriana Araújo. Eu lembro que tem uma Amanda também, né? Amanda é campeão de MMA. Amanda Nunes. Campeão do UFC. Eu conheci É a baiana irmã também. dela, a Amanda. A Adriana é do boxe. Ela foi a primeira campeã medalhista olímpica do Brasil. O crescimento feminino no boxe tem sido expressivo? Muito bom. Né? Ela como carro-chefe. Ela como carro-chefe. Como carro-chefe. Hoje nós temos ela, Érica Matos, que é a esposa de Robson Conceição, também atleta nossa também. Foi o Robson Érica passou a Olimpíada em 2012. Hoje tem Bia Ferreira, que foi campeã mundial, Bia foi bronze no Olimpíada, prata na Olimpíada, é baiana, filha de um aluno nosso, mora em Juiz de Fora, né? E a gente ajudei a começar ela a entrar no boxe. Da turma toda aí, você treina aqui ainda? Hoje quem se mantém ativo aí dessa turma que está aí é Anderson, né? Cigano fez uma cirurgia, está se recuperando, Robson, Herbert, Adriana, Rogério também se aposentou, então o Rodrigo trabalha hoje, o lado direito, trabalha no UFC como embaixador, Rogério hoje está trabalhando com as academias com a Tia Nogueira, né? Mas fez uma luta de boxe em um evento que foi feito em Curitiba, né? E Herbert, campeão olímpico de 2020, continua ativo. Então, quem está treinando hoje... Popó Herbert, não, né? Não, Popó não. Popó parou tem muito tempo já. Parou. Mas Popó fez luta também em exibição, mas não treinando com a gente, não. Mas Herbert, Adriana, Robson, Cigano e Anderson. Anderson lutou agora, tem mais ou menos uns 3 meses contra Jake Paul. Na família, alguém também seguiu a profissão do pai? Meu filho. É? Meu filho continua... Meu filho é campeão de boxe, aí a pressão de... Tá boxe de novo? Não, tem que estudar. Aí parou um pouquinho, começou a treinar, foi campeão baiano. Começou a Luiz Dória Júnior, fez faculdade, formado em educação física, mas não teve jeito, voltou pro boxe e hoje é treinador da academia. Olha lá. Muito legal. Aí foi 1900? Caramba, aí acho que é 1980 e pouco. Antes de ser campeão mundial de boxe aí. Fabrício, você tem a chance de mudar, pode ser o filho também, se quiser. Está em tempo. Falou tanta coisa antes de você chegar, que agora está calada. Que pressão, né? Eu tenho duas dúvidas assim. O que é que fala na hora que bota assim aquela pesagem, aquela confusão da zorra que dá? O cara, ali é o quê? É um esquenta daquele negócio ali? Mas é a promoção da luta, né? Tem pessoas que têm essa facilidade. O cara podia falar assim, ó, bate menos, vamos ser mais amigos. Rapaz, o negócio esquenta ali, velho. Chegou na pesagem ali, adrenalina. E hoje fazem isso muito para promover o evento, né? Sim. E promove, para muitos, assim, todos esses meus atletas aí, nenhum desses gostam disso. Dessa promoção, dessa... Né? É muito da pessoa, de cada um, né? Começa a falar, vou fazer acontecer. Isso, queira ou não queira, contagia e traz muita gente pro evento, entendeu? Dória, se eu lutasse, na hora da pesagem, eu chegava pro cara e falava assim, tô armado. Muito sério. Mas me diz uma... A técnica que você desenvolveu para o boxe, para o MMA, né? Tem uma diferença, claro. Tem diferença. É um boxe adaptado. É isso. Como assim, eu como atleta amador, olímpico, como eu falei, eu tinha uma habilidade acima do normal. Como profissional também, então são técnicas diferentes do boxe olímpico, aí depois você migra para o profissional, você tem que se adaptar para o profissional, porque são lutas, exige mais contundência, são rounds de 4 a 12 rounds. Quando eu treinava Rodrigo começou comigo com 14 anos de idade, Rodrigo Minotauro. Né, na Academia Triatlo, depois eu levei ele para a Academia Champion. Eu não já botava para correr. Rodrigo Minotauro. Rodrigo foi campeão mundial do Pride, campeão do UFC. E o Rodrigo comigo começou muito novo. Depois do boxe, ele começou, 2 anos depois, a treinar jiu-jitsu. E a mãe dele mora em Miami. Sim. E ele falou um dia, mestre, eu vou para Miami para poder dar aula de jiu-jitsu. Eu, que bom, tá bom, foi para lá. Chegando lá, teve a oportunidade de ele lutar em MMA. Na época, vale tudo.
O cara falou, rapaz, já treinava boxe. Aí falou, rapaz, tem um vídeo de MMA aí. Você quer lutar? Rodrigo, bom de jiu-jitsu e bom de boxe. Vou. Era o King of King, eu acho, o nome do evento. Ele foi lá e pá, finalizou o cara, ganhou. Aí foi chamar a lutar no Pride. Foi no Pride e virou essa lenda no Pride. E nessa época eu estava treinando a seleção brasileira olímpica. Eu morava em Santo André. Eu acho que foi da Olimpíada de Atenas, que era o ciclo de 2000 a 2004. Eu fiquei 2 ciclos. 2000, 2004, 2004, 2008. E eu estava, a coincidência, eu estava na semana da luta, falando com um treinador chamado Paco Garcia, um cubano, que era um dos treinadores também, falando assim, a gente falando da dificuldade que nós temos de ter peso pesado no Brasil. Categorias baixas, nós temos talento em 4, 5 categorias. Mas no peso pesado, é muito difícil no Brasil, não temos. Na Bahia também é assim. E eu falando, rapaz, eu falei assim, pô, eu tenho 2 alunos, Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. Peso pesado natural, pesam 110 quilos, talentosos no boxe, só que hoje são campeões de MMA, são ídolos no Japão. Conversando com o Paco. Mas mestre, ele poderia lutar boxe? Claro, pô, lutaria, ele ama boxe, lutaria boxe sim. Pronto, conversamos aqui, passado 2, 3 dias, telefone toca. Alô, Luizinho, chama Luizinho. Oh, tudo bem? Tudo bem? O Luizinho é uma pessoa que vive na academia, na Barra da Cidade Nova, né? Nem usa essa técnica. Falei, tudo bom, tudo bem. Aqui é Rodrigo, que Rodrigo? Minotauro, oh, meu campeão, tal. Ele, rapaz, encontrei um amigo aqui no Rio de Janeiro. Você tá no Rio? Você não tá nos Estados Unidos? Não. Eu fui campeão no Pride, eu tô lhe acompanhando lutar lá. E do Pride, eu resolvi treinar no Rio de Janeiro. Numa academia chamada BTT, que tem uma boa estrutura já, pessoal do MMA. Pô, e peguei o seu telefone aqui, você tá onde? Eu estou na seleção brasileira, estou treinador da seleção, estou aqui em Santo André, São Paulo. Posso ir para aí? Claro, venha para cá. Aí Rodrigo foi para lá. Começamos a treinar na seleção e ia botar ele para fazer a eliminatória para as Olimpíadas de Atenas. Aí fomos para Cuba, só que chegando em Cuba, ele tinha um compromisso com o Pride. O Pride ligou, você tem que vir para cá agora para alguma coisa. Ele aí perdeu a seletiva e foi de Cuba para o Japão, cumpriu o compromisso e voltou para Cuba de novo. Só que já não pôde mais eliminar para a Olimpíada de Atenas. E voltou para o Rio. Eu fui para o Rio, que seria o segundo pré-olímpico no Rio, em 2003. Chegando lá, ele falou, mestre, vem para aqui para me treinar. Eu fui, precisa treinar ele, boxe só. Aí ele falou, mestre, você não pode me treinar para MMA não? Eu disse, pô, eu tenho que entender como funciona, né? Boxe só golpear, boxe para defender chute, boxe para defender queda, já é complicado. Aí ele começou a fazer os treinamentos, eu comecei a olhar a parte do wrestling, a parte do Muay Thai. E comecei a ver que tinha coisas que o deslocamento do boxe podia... Comecei a adaptar o espaço, criar movimentos, flexionar mais a perna, entendeu? Ficar um pouquinho mais abaixado, para poder... O tronco, para poder... A perna mais solta, poder defender o chute, puxar na perna de trás. Aí criei esse boxe adaptado. Então a gente criou essa metodologia de treino, né? Com as técnicas que eu aprendi do boxe, com a olímpico, o boxe profissional e essa troca de informação com o Rodrigo. Legal. Eu disse, Rodrigo, esse momento do boxe aqui é um passo diagonal. Ô, mestre, desse passo para fazer uma queda. A gente começou a criar. Aí daí, quando o Rogério foi o meu primeiro aluno, que eu treinei para o MMA, e Rodrigo falou, mestre, eu queria que você conhecesse uma pessoa, que é Anderson Silva. Falei, que bom, é um garoto talentoso, tal, que está desanimado, que não tem muito apoio no Brasil, querendo parar. Eu queria que o senhor visse ele treinando, porque eu fui olhar Anderson treinar, tal. Anderson era bem magrinho, pô, muito tranquilo. Eu peguei e falei, pô, que bom, pá. Mestre, tem como ir para a Bahia com o senhor? Eu digo, tem. Eu tenho um apartamento na Bahia, em Salvador, na Champion, na Cidade Nova, que é onde eu morava antes, né? E esse apartamento eu deixei lá mobiliado, para que quando os atletas viessem de fora, ficar lá. Eu só tenho aquele apartamento? Tenho sim. Pô, Anderson pode ficar lá, pronto. Anderson veio, aí ficamos até hoje, estamos com 20 anos aí junto com o Anderson. Caramba. Então Anderson começou assim, veio para a Bahia, aí botei para lutar boxe na Bahia, tal. Aí foi campeão no Cage Rage, foi campeão no UFC, aí essa lenda que é Anderson, né? Não, ele é um fenômeno. E Anderson tem um respeito muito grande por Rodrigo, por isso, essa consideração. Dois se amam pelo fato de que, se não fosse Rodrigo, Anderson teria parado. E ali é legal, sabe? Porque o Anderson dá um exemplo, né? Do que é o esporte, como vocês. Até tem um cara de sapato, né? De cara boxe. De sapato, é. É cara de sapato do Big Brother. Chegou chegando lá. Cara de sapato. Né? Deve estar com cada chute. Sapato é outro prodígio também. Mas eu tenho uma pergunta, assim, a gente vai dar um breakzinho nesse primeiro bloco aqui.
Mike Tyson, aquela lenda, aquele negócio que eu assisti o Galvão Bueno, o cara derrubava, puf, derrubava. Não sei, normalmente não se faz um trabalho emocional, né? Porque ele se perdeu ali porque o boxe inebriou ali com tanto dinheiro, tanta fama, tanta coisa, porque nos Estados Unidos é muito forte, aquele negócio muito forte. Existe algum trabalho psicológico para... Porque eu vejo o Anderson um cara tão ponderado, aquele cara... O esporte disciplina muito. Disciplina. Tem Mas no caso dele, do Mike Tyson, deu uma... Mike Tyson é um dos grandes pesos pesados do boxe mundial, né? Nunca foi um atleta muito técnico, só que tinha muita força, né? A forma técnica que se posicionava no ringue era correta. Tipo assim, é como diz assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E não se comportava bem fora do ringue. Nosso projeto chama Projeto Campeões da Vida. Pela Champion, pelos Projetos Campeões da Vida, se passaram mais de 8.500 jovens. E o primeiro pensamento nosso é formar um cidadão. E, consequentemente, o campeão. O que acontece? Dentro do boxe, como eu falei no início aqui, o boxe é um esporte de origem humilde. Que a grande maioria são pessoas humildes, com dificuldade. Eu acredito que eu nunca treinei ninguém com a condição privilegiada. Todos que buscam são pessoas com muita dificuldade financeira. Então, quando eu falei assim, coloquei o nome Projeto Campeões da Vida, porque a nossa luta começa fora do ringue. Sim. Por uma alimentação, por um patrocínio, por uma boa moradia, apoio, por educação, por apoio, por tudo. Então a luta já começa fora, antes de entrar no ringue, certo? Eu acho que para Mike Tyson faltou isso, né? Essa condição fora do ringue. Porque dentro do ringue ele era aquele cara, só que depois que ele perdeu um senhor que faleceu, ele perdeu o controle. Porque quando você é campeão... Mas ele tinha empresário, tinha tudo, né? Mas é negócio. O esporte é família. Todos os atletas que começam com a gente começam muito jovens. Sim. E a gente sabe que sobe para a cabeça. Tem que ter a tranquilidade. É igual jogador de futebol, né? É igual jogador de futebol. Que é a grande maioria, né? Porque joga futebol, são muitos que brilham aí, mas acho que é a minoria, né? Pense o boxe, é muito mais difícil. Né? E a gente consegue... Então a gente tem que ir dia a dia ali, sempre na academia, fazendo palestra, falando uma coisa, dando exemplo de uma pessoa que deu errado, dando exemplo de uma pessoa que deu certo. Porque eu trabalho com crianças. Né? E a gente vai formando ali, porque o que é gratificante na academia é o seguinte: as mães e os pais levam seus filhos. Sim. Pô, mestre, meu filho ama boxe, é fã do senhor, quer treinar boxe para poder mudar a vida. Então isso é gratificante, né? Isso é muito legal, pô. Um esporte como a gente, que não tem apoio na Bahia, é o esporte que mais eleva o nome do Estado. Olha que né? coisa linda. É tipo assim, mas eu penso, e a maioria que entra, meu xará, são pessoas que entram com problemas fora. Briga de rua, imagina. Uma parte se envolve com droga. A droga é o coração da marginalidade. Tudo ruim vem da droga. E o esporte, não, o esporte é a maior ferramenta de inclusão social. A gente consegue, através do esporte, mudar muitas coisas. Afasta, e eu falo com propriedade que, através do esporte, eu mudei a vida de muita gente. Sim. Então, esse trabalho fora, que faltou em Mike Tyson, ele perdeu o controle, né? E, claro, também, coitado, não ficou blindado de amigos, então as pessoas se aproveitam, encostam, a cabeça não é boa. A fama, É aquela fama. Agora, era um cara... que tinha uma técnica, um negócio... Muito forte. Aquele cara tinha uma... O que ele fazia, a forma que ele boxeava, é uma forma que não é comum no peso pesado. Primeiro que é um peso pesado que não tem altura de um peso pesado. Era muito baixo para a categoria. Só que os punhos, a força que tinha nos golpes, pô... Então, tipo assim, ele superou todas as expectativas, né? Que legal. Foi um cara que... Não foi um grande exemplo fora, mas um grande exemplo dentro do ringue, né? Xará, vou chamar aqui um pequeno intervalo, a gente volta já. Tá? Já a gente volta. Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018,
A Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Estamos de volta aqui com essa figura fantástica, professor Luiz Dória e doutor. Advogado. Você se formou? Formei em Direito, Em Direito? Me conta essa história aí, pô. Na verdade, eu sou policial civil, né? Sou funcionário público, né? E comecei o esporte muito cedo, né? Então, 14 anos, mas sempre fazia concursos públicos. Ah, sim. Né? Sempre fazia concurso. Minha mãe sempre pegando o pé ali, pai, né? Sempre eu fazia. Então, passei no concurso da polícia 2 vezes, passei na educação, né? E eu queria me fazer educação física. Mas nessa correria eu não consegui fazer a educação física. E virei treinador, eu fui me especializando, tomando curso, tal. Virei treinador de seleção, tomava curso, seleção baiana, tomava curso. E eu estava com um amigo conversando, ele falou para mim assim, pô, irmão, eu vou me matricular na faculdade. Cada minha idade, na faculdade, André. Aí eu falei, pô, André, que bom. Ele, por que você não faz? Eu falei, pô, bicho, eu viajo pra caramba. Essa vida corrida, será que eu vou conseguir sentar em uma sala de aula e ficar lá 3, 4 horas sentado? Pô, porque tem que estudar. Essa correria de viagem, de luta, treinamento, trabalho, delegacia. Eu digo, pô, será que eu consigo? Claro, pô. Vou lá. Aí fui, pô. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, me consegui direito, fantástico, amei, pô, muitos amigos. Aí concluí aí em 2019. Que legal. É bom demais. Não, foi mais uma conquista na nossa vida aí. Acho que... O direito ele dá uma organizada na cabeça da gente, dá uma estruturada. É uma coisa que... Eu fiz 3 anos, eu sou formado na área 1, e aí resolvi também fazer direito. Aí fui fazer direito, fiz 3 anos. As matérias introdutórias achei fantástico. Mas quando começou a chegar civil, não sei o que, eu disse, isso aqui não é para mim não, deixa lá quietinho. Mas é fantástico como o direito dá uma organizada na nossa cabeça. Verdade. Isso aí, rapaz, o cara também é um palestrante requisitado, não é? Suas palestras são... eu acho que é a nossa história de vida, né? A gente, primeiro que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, eu amo o que eu faço. Né? Nós somos a equipe que mais formou e forma campeões só do boxe do Brasil. Então isso para mim é muito gratificante, me motiva a formar mais campeões. Né? A gente tem uma história de vida de superação, dificuldade, que nada pra gente foi fácil. Eu sou uma pessoa de origem humilde e que consegui formar meus campeões e através do esporte consegui mudar a vida de muita gente. Isso para mim é gratificante. Então acho que a nossa história de vida acho que fortalece muita gente, né? Mostrar o quanto nós podemos. Porque nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, né? Sim. A gente aqui na Bahia, eu acho que eu fui o cara que mais andei de carro de corpo de bombeiro. Pelos títulos que eu consegui como atleta, pelos títulos que eu consegui como treinador. E foram muitas promessas ao longo dos anos. Pensa aí, eu tenho 43 anos no boxe. Eu comecei mais ou menos com 14 anos, tenho 57 anos. Muitas promessas. Nesse tempo todo como atleta, eu tive um patrocínio, que foi a Limba. Né? Agora, na Academia Champion, nós tivemos um patrocínio em 2012, com a Bahia Gás, através do Dr. Otto Alencar, nosso senador hoje. Sim. A pessoa foi meu médico, uma pessoa que cuidou de mim. Quando eu lutei no título mundial, eu tinha um bíceps rompido, eu rompi um bíceps, e graças ao Dr. Otto eu consegui lutar. Uma figura, Otto, que representa bem a Bahia também. O Dr. Otto sempre me ajudou, desde atleta, né? E quando ele estava hoje é senador, quando ele estava como vice-governador, né, para o Jacques Wagner, ele conseguiu para mim a Bahia Gás. A Champion ficou com
um ano com o projeto. A gente chegava a ter 300 crianças na academia. Porque, na verdade, eu sozinho para tudo, né? Eu tenho que ser o treinador, eu tenho que ser o amigo, o administrador, junto com minha filha, Laila, e meu filho Luiz Dória Júnior. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Um casal, Um casal. Então, foi tudo muito difícil pra gente, né? Neto, não. Você tem neto? 3 netos, 3 netinhos, Agora, Bia, Luca e Yasmin. Agora... Eu vou por você. Primeiro eu vou mostrar as fotos dos netos. Cadê as fotos dos netos? 2. Aí Bia e Luca, Bia e Luca. Bia 10 anos e Luca tem 3 anos. Tem mais produção? Agora tem Yasmin. E cadê aquele negócio do treino que você estava me falando? O vídeo do treino, você treinando aí? Quer desistir? Quer encerrar? Quer pagar? Mas, meu amigo, eu vou te apresentar agora uma figura. Ele hoje não vai desafiar. Ele desafiou o Robson Conceição. Foi? Que legal. O cara... Ô, Tapioca, cadê você, Tapioca? Tô aqui, Luiz. Olá, professor Dória também. Como estão? Fala, campeão. Tudo bem? Tudo ótimo. Que camisa bonita, hein, rapaz? Olha, mostra aí pra gente aí. Eu devo dizer que essa produção está maravilhosa. Todo dia um look diferente e totalmente conceitual. Cabelo tá arrumadinho, tá... Tá sim. Eu gosto do meu cabelo e é gratificante também. Que bom. Mantenha. Vou manter. Eu tô aqui para trazer uma matéria, Luiz. Por favor. Sobre o projeto Campeões da Vida do nosso professor Dória. Vai ser um prazer. Posso mostrar? Por favor. Então, exiba. O projeto Campeões da Vida, fundado e mantido pelo professor Luiz Dória, é uma iniciativa vencedora, que desde os anos 90 já recebeu mais de 8.000 alunos. O projeto pretende transformar jovens em vencedores na vida e no esporte. Além de formar atletas campeões, professor Dória mudou o destino de milhares de pessoas carentes, vulneráveis a entrar no mundo do tráfico e das drogas. Dentro do projeto, que funciona no bairro da Cidade Nova, os voluntários dão todo o suporte, cuidando do aspecto psicológico, nutricional e esportivo dos atletas. A Academia Champion é referência no boxe e em cidadania, e Luiz Dória é um verdadeiro campeão, dentro e fora dos ringues. Esse foi o UFC News de hoje. É com você, Tapioca. Queria pedir uma salva de palmas. Que coisa linda, hein? Agradeço, muito obrigado. Linda. Aí o coração aí fica... Não aguenta muito aperto assim, não. Lindo trabalho, muito trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a vocês aí. A todos. Da Bahia. Que nada, a casa é sua. Mas fala aí, você tem alguma pergunta? Cheguei a suar, meu amigo. Chegou? Deixa eu ver. Aí. Eu tenho uma pergunta assim. Eu queria saber, professor, se você tem uma ideia de expandir esse projeto para outras regiões ou outras cidades. O nosso pensamento sempre foi esse, né? É como eu falei, tudo aqui na Bahia é muito difícil. Patrocínio no Brasil é difícil, na Bahia é bem pior. Porque, infelizmente, a gente não... sei lá, ainda falta ainda sensibilidade dos nossos governantes para poder apoiar o esporte. Não estou dizendo apoiar o campeão olímpico, só o campeão mundial, não. Sim. Apoiar na base, porque se não tivesse o projeto, como o Robson seria campeão olímpico? Como o Hebe seria campeão olímpico? Como o Rodrigo seria campeão mundial, um Rogério, um Anderson, sem um projeto? Que seria uma obrigação do Estado. Então, nosso pensamento, sim, é levar esses núcleos para a cidade, né? Pensamento. Hoje estamos tentando manter contato com o governo do Estado, com o apoio da SUDEB, para levar esses núcleos para poder ir para o interior, para mostrar. Como eu falei, infelizmente, o coração da marginalidade é a droga. O esporte é a maior ferramenta de inclusão social. O esporte com a educação tem que caminhar junto nas escolas, entendeu? Eu tenho um grande exemplo, eu sempre, quando fazer uma entrevista eu falo isso, porque eu acho que coisas positivas tem que falar. Em 2018 e 2019, eu participei de um projeto na cidade de Madre de Deus, onde na época era o prefeito Jefferson Andrade e o secretário Gilson Costinho. Esse projeto era um projeto em tempo integral, onde o esporte entrou como disciplina. Né? Então, o garoto entrava na escola às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Quem estudasse no turno da manhã fazia duas artes marciais. Era boxe, jiu-jitsu
judô, taekwondo, karatê, se eu não me engano, essas artes aí. Então, quem estudasse pela manhã, fazia as artes marciais pela tarde. Estudasse de tarde pela manhã. E esse projeto, o prefeito, junto com o secretário, criou um centro de treinamento, o meio centro de treinamento da Bahia. Resumindo, quase acabou a evasão escolar. Madre Deus ficou 1 ano e 9 meses sem tentativa e sem homicídio na cidade. Que legal. A importância do esporte, né, junto com a educação. Porque hoje a gente sabe que as crianças são aliciadas. Né? Então tem que ter essa sensibilidade do nosso governante, das empresas privadas, poder cuidar da base, dos projetos. Todos os campeões que nós falamos aqui saíram do projeto. Porque se na época, um exemplo, Robson está comigo há 20 anos. Pense na época, Robson tivesse que pagar para treinar. Eu não teria condição. Herbert está com a gente já há quase 10 anos, 11 anos. Começou com 14 anos, 10 anos. E todos eles, Popó, todos eles. Se não existisse o projeto, não seria um campeão do mundo, campeão olímpico hoje. Então, tem que ser uma obrigação do Estado, né, em poder ajudar. A gente sabe a força que o esporte tem para mudar a vida das pessoas. Com certeza. E graças a Deus faz isso. A Champions existe há 34 anos. Então, me sinto muito orgulhoso, abençoado de saber que através do esporte a gente consegue mudar a vida de muita gente. Pedir a Deus que a gente possa levar isso para outros bairros, principalmente sempre foi esse. Levar isso para o interior do estado, né? Que a gente vê o boxe, é o esporte que tem o esporte mais elevado no estado, não só na capital. No interior também tem muitos talentos. Mas só que acontece, a Champions, ela existe há 33 anos. Da Champions ela formou muitos campeões. Dentro e fora. Muitas vezes não virou um campeão dentro do ringue, mas virou um professor, virou um empresário, virou com outras profissões. Teve um encaminhamento na vida. Disciplina, pontualidade. Né? E também já formamos também muitos treinadores. Muitos atletas que não viraram campeões se tornaram treinadores. Perfeito. E muitas coisas, meu xará, esses treinadores no início, começa assim, o cara é um trabalhador, ganha 2, 3 salários mínimos e cria um projetozinho dele, numa área, coloca 2, 3 sacos e começa a criança a vir. Só que esse treinador, muitas vezes, não consegue durar muito tempo, não consegue bancar muito tempo. O que é que faz? Para no meio do caminho. Eu fui uma pessoa abençoada, por quê? Porque eu tive uma história como atleta, consegui criar uma base, ganhar um dinheiro como atleta, e o know-how que eu tinha internacional, eu consegui formar grandes atletas e formar campeões. Então, os campeões, com esses campeões, eu consigo viver bem através do esporte, né? Mas nem todos os treinadores têm essa condição. Então, muitos treinadores param no meio do caminho por falta do apoio na base. É o que eu digo, o importante é apoiar na base. Sim. Então, a gente queria ter... O nosso pensamento é expandir, sim, levar para o interior, para outros bairros. É um sonho que nós temos, se Deus quiser, um dia poder concluir isso aí. Com certeza, professor. O esporte é cultura, arte e educação ao mesmo tempo, perfeito, como você mesmo mostra. Perfeito. Com seu exemplo. E eu fico muito feliz em estar participando dessa matéria para vocês. Obrigado, Tapioca. Obrigado. Obrigado. Queria dizer uma coisa. Eu desafiei Robson, sim, mas eu queria dizer que apesar de eu estar todo de azul, eu sou um menino completamente amarelo, então não vai rolar. Ô, Tapioca, você não precisa nem falar isso, Tapioca. Valeu, Luiz. Valeu, professor. Valeu, campeão. Um abraço. Essa foi boa. Ele tem umas tiradas que eu vou dizer. Rapaz, sabe o que eu acho impressionante? Que você, com todo esse caminho, tudo isso, você mantém essas raízes, essa coisa, você traz. E isso é importante, como você falou. Eu não formei um campeão, mas eu formei um bom médico, eu formei um bom... Né? Quer dizer, é o caminho que você cria e constrói. Porque naquela fase, essa fase de adolescência, essa fase que você está mais vulnerável, se você traz para um esporte, para o boxe e tal, o que é que você faz? Você afasta, mas você também está dando um caminho. Olha, vai estudar, veja isso, trate isso com mais responsabilidade. Até vendo o outro fazendo, ele vai construindo, ele vai e tem a orientação. Não só para ser um campeão. O campeão é a consequência. Campeão da vida, né? É, campeão da vida, pode ser campeão da vida. Rapaz, que fantástico, viu? Mas quais são os critérios para jovens serem aceitos no projeto? Geralmente, hoje a gente começa com Champion, de 10 a 18 anos. 10 a 18 anos. Tem que estar o pai, a mãe tem que acompanhar, levar os documentos dele. Sim. E tem que estar estudando. Aí a gente vai pegando, não pode perder de ano. Se perder de ano, sai do projeto. Interessante isso. Você falou outra coisa também que eu conversei com o Robson aqui. É engraçado, quando você chega lá é campeão. Aí começam a surgir os patrocínios. Agora, durante
todo o percurso, é o que você mais precisa do patrocínio. E o patrocínio some. Vai embora. Você não acha? Isso é muito difícil. É o que eu estou falando aqui. Depende da sensibilidade dos nossos governantes. Sensibilidade das empresas privadas. É difícil. Aí ele quer patrocinar o campeão. É isso, é. Só que o campeão, se não existisse o projeto Campeões da Vida, Robson seria campeão olímpico, Rodrigo, Rogério, outros não estariam podendo, né? Claro, poderiam treinar em outro lugar, mas, entendeu? Muitas vezes tivesse que pagar, iam conseguir pagar para treinar. E então tem essa dificuldade assim, a gente tem que pedir sempre a Deus que dê sabedoria às pessoas que estão no comando disso aí da parte do esporte, que olhem mais carinho na base. Agora melhorou. Esse ano, o ano passado, em 2016, o governador Rui Costa, na época, prometeu o centro de treinamento, né? E graças a Deus, o ano passado, que seria um treino, centro de treinamento, criaram 2 centros de treinamento, né? Que seria o centro de artes marciais ali no Largo de Roma, e o outro centro de treinamento que era o Centro Pan-Americano de Judô. Sim. Né? Então, graças a Deus, a Sudesb está mantendo os 2 ali, fazendo eventos. Já fizemos 4 eventos de boxe profissional. Legal. O boxe solidário foi a estreia de Ebert em agosto do ano passado. E depois fizemos 3 boxe show. Então, as coisas agora estão melhorando, né? A gente está... pedir a Deus que esse ano a gente consiga mantendo para poder... Nós temos muitos talentos, mas quem vai dar experiência aos atletas são os eventos. Sim. E muitas vezes a grande maioria dos atletas são obrigados a sair do estado. Eram obrigados porque não tem evento na Bahia. Então tem que sair. A gente fica exportando atleta. Sim, então todos os campeões hoje, Herbert namora e Robson namora, mas a grande maioria não mora mais em Salvador. E uma coisa que eu admiro muito, Jará, em você, que provavelmente, isso eu nem vou questionar, a sua competência... Você estaria morando hoje em Miami, morando nos Estados Unidos. Você está na nossa terra. Minha Bahia, isso é a coisa mais bonita que tem. Você está na nossa terra e ajudando. Então, assim, isso é o maior exemplo que você dá. Porque, com certeza, hoje você, com essa competência, você estaria lá entre os grandes. Olha, eu sou treinador, tenho isso, tenho aquilo. E está aqui gente ajudando. É difícil fazer? Não. Pode ser feito? Está aqui o exemplo. É isso que eu digo. E o orgulho da gente, baiano, soteropolitano, de tê-lo na nossa terra, um nome como o Luiz, o meu xará aqui, Dória, fazendo um projeto como esse. Rapaz, você é fantástico. Bicho. Eu tive muitas propostas, assim. Eu passo muito tempo fora. Então, esse ano que passou mesmo, de 12 meses, eu passei 8 meses fora. Né? Saí do Brasil 28 de dezembro do ano retrasado. E ida e vinda, Estados Unidos, Dubai, Abu Dhabi, Uzbequistão, Inglaterra. Então foi um ano bem corrido, porque a pandemia também foi um ano de... parou muita coisa, né? Então a gente ficou quase 3 anos sem eventos. Então agora voltou, então o ano passado um ano bem movimentado. E eu tive muitos convites para morar fora do país, morar em São Paulo, Rio, propostas. Eu amo minha Bahia. Eu tenho muito orgulho de dizer que tudo que nós conquistamos foi na Bahia com dificuldade, que talvez... Podia dizer assim, não, Dória foi campeão disso, Dória foi treinador campeão olímpico, campeão não sei o quê, campeão mundial, porque estava fora da Bahia. Não. Eu falo aqui, com o treinador baiano, sparring baiano, preparador físico baiano, toda aqui baiana. No bairro da Cidade Nova, onde tudo começou até hoje. Que coisa linda. É uma coisa que ali é o coração de tudo, né? Muitas vezes, pessoal, professor, você não pensa em mudar para outro lugar? Poxa, para estudar melhor, a gente não tem essa condição. Então, nosso lugar é muito humilde, realmente. Mas tem um material humano muito grande. Né? São pessoas competentes que amam o que fazem. E não é à toa que nós somos a equipe que mais revela boxeadores para... Né? Acho que no mundo, eu não sei se no mundo, eu desconheço, se no mundo tem alguma equipe que tem 3 medalhistas. Tem tantos campeões como foi formado na Champions. Produção, você chegou a pesquisar, produção? Eu acredito que... Desconhece porque pelo fato de que, muitas vezes, tem países como Estados Unidos, como Inglaterra, que tem uma estrutura muito grande, então eles contratam os atletas. É diferente. Sim. Né? O cara vai treinar... Não formou. Os nossos são formados na base, são baianos, né? Começaram crianças, né? E com toda dificuldade nunca desanimaram. E muitas vezes, ao longo dos anos, né? A gente ia conquistando, eu falei, se a gente conseguir uma medalha agora no Pan-Americano, acho que vamos melhorar. Vinha a medalha, nada. Mas se vamos conseguir uma medalha olímpica, vai melhorar. Vem a medalha olímpica, nada. Outra medalha, se conseguir ouro, vem o ouro. Aí tem os alunos falam assim, professor, o que nós temos que fazer mais para que o boxe
tem o reconhecimento que merece, o rapaz, vamos continuar trabalhando, que um dia vai chegar. As pessoas vão ter sensibilidade, alguém bota lá que tem acessibilidade e tá chegando agora aí, tá tendo apoio da SUDEB, apoio do governo do estado, quer dizer, eles são sensíveis, a gente nunca dizia, graças a Deus as coisas melhoraram bastante. Eu acho que o governo do estado foi muito sensível em fazer isso. Graças a Deus, graças a Deus. Eu acho que... O Rui Costa, aproveitar a oportunidade de agradecer a Vicente, que é o diretor da SUDERB também, que abraçou o boxe, né? Nós temos uma federação de boxe muito competente, que tinha como presidente, hoje é coordenador técnico, João Santana, que foi o primeiro atleta olímpico da Bahia, meu amigo e irmão de infância. Nós ajudamos a formar a federação. É a federação mais competente, é o que mais forma campeões, né? Com toda a dificuldade também, porque também não tinha apoio, né? E hoje tem lá o centramento do Largo de Roma. Então, agora as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Entre 2008 a 2014, você fez parte do TUF brasileiro, quer dizer, do Brasil. Um reality show de luta. Como foi essa experiência? Foi. Na verdade, o primeiro TUF que eu participei foi nos Estados Unidos. Sim. Foi Rodrigo e Brock Lesnar. Rodrigo Minotauro e Brock Lesnar. Esse TUF eu fiquei só 21 dias, final, que geralmente dura 45 dias, porque eu estava em outro evento com Cigano, com algum atleta, e não pude ficar todo o tempo todo. Depois de lá, voltei ao Brasil, participei de outro TUF em Las Vegas, que foi Cigano, e Júnior Cigano e Brock Lesnar. Perdão, primeiro foi Rodrigo Minotauro e Frank Mir, primeiro, eu não sei qual foi a data, 2009 eu acho, não sei bem a data. Depois participei outro TUF nos Estados Unidos, foi Júnior Cigano e Brock Lesnar. Aí vim para o Brasil, aí foi criado no Brasil, o TUF Brasil 1, que foi Vitor Belfort e Vanderlei Silva. Foi treinador da equipe de Vitor Belfort. Vitor Belfort. Depois foi criado o TUF 2. O TUF 2 foi Rodrigo Minotauro e Fabrício Verdun. Eu fui treinador da equipe de Rodrigo. E depois veio o TUF 3, que foi onde Sapato foi campeão. Foi Vanderlei e Sonnen. Só que eu estava só com a equipe e passei convidado, eu ia lá como convidado. Eu não ia. Até um problema lá, que teve uma briga, então tirou um treinador, aí me liga o pessoal da produção e falou, mestre, o senhor está para vir? Eu tô, mas o senhor vai ficar aqui, eu digo, uma semana, não foi combinado? Não. O que o senhor fica aqui uns 30 dias, 30 dias eu não tenho condição. Aí, resumindo, mestre, o senhor agora vai ter que ser o treinador da equipe, a equipe aqui escolheram, quer que você venha aqui. Ia fazer uma surpresa para Sapato que ficava na agonia querendo que fosse para lá, e o pessoal escondeu e fazer uma surpresa para ele. Então, na verdade, eu participei de 5 TUF, 3 nos Estados Unidos, 2 nos Estados Unidos e 3 no Brasil. Que legal. Foi uma experiência, é muito corrido, né? Você lidar com muita gente, muita pressão, né? Por exemplo, 2022 foi um ano tranquilo para você, você tirou férias e tudo, não foi? 2022? Caramba, mas graças a Deus. Me conta aí, foi um ano agitado. Um ano bem corrido. Eu devo ter mais ou menos... As minhas férias é esporte, é o que eu faço que amo, então a gente nem liga. Mas férias em si, acho que eu devo ter uns 27 anos sem tirar. Porque a férias que eu uso é para poder... A minha viagem, vou acumulando. Sim, né? A sim, licença, né? Tem uma coisinha ali, vai. Mas foi um ano bem corrido, 2022, um ano muito bom. Como eu falei aqui, um ano que a gente ficou muito tempo parado, né? Então, um ano que a gente movimentou bem. Eu fiquei praticamente, dos 12 meses, eu fiquei 8 meses fora. Foram bem corridos. Fazendo o que a gente ama, né? Nunca tá trabalhando, né? Mas me diz uma coisa, curiosidade. Como é que é acompanhar o Anderson Silva agora como boxeador? Rapaz, Anderson é um cara incrível. Anderson é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um cara que tem um carinho, toda a família dele, o carinho, a forma que ele trata, ele é muito, muito grato por tudo que fizeram por ele. Como eu falei, quando eu conheci Anderson em 2003, quando o Rodrigo pediu para treinar ele, Rodrigo Minotauro. E ele ficou morando na casa lá com a gente, né? Então ele tem um carinho muito grande, um respeito muito grande. E quando eu estou com ele nos Estados Unidos, ou no Rio, mais agora nos Estados Unidos, eu me sinto em família, porque é um cara que eu tenho uma energia maravilhosa, um ser humano incrível, um exemplo. Sempre cuida muito bem dos atletas, quer dizer, quando eu estou lá, levando o Ebert, o Juninho, né? Com o Robson, carinho com todos. Seria um cara, para mim, é um exemplo, né? Dentro e fora. Um agregador, né? Um cara com 47 anos de idade, com a disciplina que tem, com a vontade que tem de trabalhar, e esconde dor se deixar. Anderson, aquele cara tá cheio de dor, porque o MMA, o esporte sacrifica muito. O boxe é mais fácil para treinar. O MMA é muito difícil. O MMA deveria ser o esporte mais bem pago do mundo, que não é. É muita ilusão. O boxe é o mais bem pago do mundo. Só o MMA deveria ser o esporte mais bem pago, porque é um super esporte. O cara tem que aprender boxe,
Muay Thai, Jiu-Jitsu, Wrestling, preparação física, arrebenta tudo, machuca tudo, pô, entendeu? Ali é direto para o E Anderson é um cara que lutou muito em MMA, né? Foi campeão do UFC, foi campeão do Cage Rage. Anderson para mim é a lenda, para mim é o maior atleta de todos os tempos, né? Para mim é um grande exemplo. E a disciplina dele, que hoje ele mostra os garotos, ele treina com os meninos, com Herbert, com Robson ali, de igual para igual, pô. O cara é acima do normal. Tem um carinho muito grande por ele. 2023, qual a sua expectativa aí com todos esses atletas? Agora, o pensamento agora é que Robson, tá falando com ele hoje, Robson tem luta, né? Verbalmente acordada para que seja, acho que maio, né? Maio. Certamente Robson vai ter uma outra oportunidade de título mundial, terceiro, né? A primeira oportunidade de título mundial com o Oscar Valdez. Oscar Valdez caiu no doping e mesmo assim deixaram lutar, né? Coisa do mundo da luta, né? A segunda contra Shakur. Shakur não dá peso, deixaram lutar também, entendeu? Então, agora, vai ser hoje a academia de manhã, então existe uma possibilidade de que ele faça mais uma luta, ou duas, e volte a estar o título mundial de novo, né? Robson é um cara, para mim, mais disciplinado que a academia já teve. É um exemplo. Eu acho que pela Champions passaram mais de 8.400 crianças, 500 crianças. Robson é um cara que, ele para treinar, Robson é assim, ele é aquele cara que sempre faz a mais. Se eu boto ele para correr, eu tenho que ficar esperando ele correr. Ó, meu filho, 50 minutos, viu? Ele faz 1 hora. Se eu botar para fazer 6 de saca, ele faz 8. São 6 rounds. Sempre quer mais, entendeu? Sempre quer mais. Né? À toa é um cara que se supera todo dia, um cara que treina muito, se alimenta, descansa. Robson vive para a família e para o esporte. Que né? legal. E Herbert também, que é um garoto, um talento, é um jovem, um garoto com um talento, um jovem, porém com muita experiência, né? Campeão olímpico em 2020, com aquela luta fantástica, que é uma luta perdida, praticamente foi lá no finzinho, nocauteou, muita habilidade, é um craque de boxe. É um craque de boxe. Também um jovem, mas muito centrado também. Herbert, acredito que deve estar lutando em março, né? Anderson ia ter, semana agora, existia a expectativa de lutar, uma luta agora aí, e com um atleta muito famoso, só que infelizmente não fechou o acordo, não fechou, mas acredito que... Que foi você, Fabrício? Nesse mês semestre ele vem a lutar, Anderson, né? Então, de início, lutas previstas, assim, para atletas que estão a nível internacional, esse ano luta para Robson, para Herbert e para Anderson de início. Cigano tem uma contusão, Cigano no ano passado fez uma cirurgia, essa cirurgia do ombro, que treinando machucou o ombro, e acho que ele me falou que estava carregando um menino, o filhinho dele, Bento, ou Maria, que eu acho que soltou o parafuso, tem que fazer outra cirurgia. Já voltou a treinar, acredito que já deva voltar a lutar esse ano já. Ah, é tranquilo. Apertar ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ganhar é ótimo, sobe, alegria. E quando perde, você prepara a cabeça desse pessoal? É muito difícil. Derrota aí, né? Assim, a minha vida foi criada, eu, na minha vida, participei de 23 títulos mundiais, né? Então, a gente, na maioria das vezes, a gente está acostumado com vitória, né? A gente não se prepara para a derrota, que tem que se preparar, né? A gente treina, trabalha duro, foca, abdica de muita coisa, né? Mas só que nós temos que saber conviver com isso, porque a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. Na academia vocês preparam também. Eu estou sempre explanando quando eu posso, a gente está sempre antes do treino, depois do treino, a gente fica a resenha. Então chamo, todo mundo senta, eu começo a falar do exemplo de Anderson, de superação, exemplo de Rodrigo, exemplo de Robson, que chegou onde chegou porque o cara que batalhou muito. Robson, houve época que Robson ia correndo para a academia treinar. Herbert para a mesma condição, eu dou exemplo de Rodrigo, de Rogério, de Cigano, de Popó. Então, eu dou exemplo de todos. Então, assim, a Champions é um lugar que mais formou campeões. Então, os garotos entram ali querendo virar um Robson, querendo virar um Anderson, querendo virar um Herbert, né? Mas ele tem que estar preparado para isso. E no nosso dia a dia, que o boxe olímpico ensina isso, né, o boxe profissional não, exige mais vitórias. O olímpico a gente prende muito na derrota. Porque o olímpico você é muito sorteio. Você não sabe quem vai lutar. O profissional não. O profissional já vai lutar com tal atleta. Então é mais fácil. Eu treino para aquele atleta. O boxe olímpico não. Eu tenho que treinar de acordo com o sorteio para que eu vou lutar. Né? E muitas vezes a gente tem que... Eu acho que aí entra o poder da palavra. Né? O treinador que é psicólogo. Né? A forma de lidar com o atleta, preparar ele, acalmar. Muitas vezes os atletas são mais emotivos, que perdem a luta, ficam pé da vida. Né? Tenta tranquilizar, porque onde é que você errou? Agora tem que procurar corrigir. Então a gente aprende muito mais na derrota. Porque na vitória, em alguns momentos, o atleta se acomoda. Verdade. Mas, professor,
Você pretende lançar uma biografia escrita? Já tem uma data de lançar um livro, fazer qualquer coisa nesse sentido? Rapaz, a gente já teve, começamos alguma negociação, já pensando nisso, mas de concreto não temos nada não. Os meninos sempre falam, Anderson fala, Rodrigo, Herbert, Roberts, pô, mas tem que ter uma biografia, tem que contar a história, porque muito história para contar. Se deixar aqui, eu falo uma coisa, tô pensando em outra, entendeu? Então, assim, porque assim, são muitos anos com o esporte. Eu sempre digo que o boxe é a extensão da minha família. Porque eu passo muito mais tempo fora, dentro do esporte, entendeu? E sou uma pessoa abençoada por tudo conseguir. E nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Mas eu penso sim, eu acho que contar a nossa história de vida, de superação, mostrar o que nós passamos. Ainda continuamos passando para poder chegar, galgar mais coisas. O que me motiva é formar mais campeões. O que o senhor quer mais? Mais campeões. Eu tenho condições de formar mais campeões, mudar a vida de gente, das pessoas através do esporte. E eu acho que é a coisa que Deus me abençoou com isso, né? Eu sou muito grato. Só faço agradecer a Deus todos os dias por me dar condições de fazer o que eu amo. Né? E meu filho está junto, minha filha está junto. Isso é importante. Isso é importante. Eu acredito que a gente tem que estar sempre buscando, primeiro, como eu falei aqui no início, nós somos o que nós pensamos, o que nós falamos. Né? Pensamentos positivos, acreditar. Eu sou muito otimista, acredito muito. Muitas vezes eu fico triste quando eu vejo algum comentário. Um exemplo. Um atleta nosso ganha. Pô, minhas redes sociais ficam bombando. Todo mundo elogiando. Quando perde, pô, é triste, é chato, pô. Não é o gringo, não o estrangeiro, não. É o brasileiro criticando porque perdeu. Então tudo que o cara fez já mudou, pô. Fico tão triste com isso, pô, entendeu? Rapaz. Que fora não tem isso. Ou melhor, tem, mas é menos. Aqui você vence, pô, você é o cara. Só elogio, você, pô, que bacana. Quando um atleta nosso perde, tanta coisa sem cabimento que fala, cada bobagem, entendeu? Falei, por que o brasileiro é assim, pô? Nós temos que acreditar mais. Assim, o tempo mudou minhas palestras, quando faço as entrevistas, eu sempre digo, pô, rapaz, nós temos que acreditar mais na gente, pô. Quer dizer, então, para eu ser bom, eu tenho que ir fora, ganhar para ser respeitado, pô, só porque eu moro na Bahia eu não vou ser respeitado. Exatamente. E a gente, modéstia à parte, eu consegui mudar isso. Eu consegui ter o respeito na Bahia, porque se eu fosse fora, aí seria mais fácil. Então, se você só presta, se você não está nos Estados Unidos, quer dizer, na Bahia, e todos os meus atletas estão formados na Bahia, pô. Começaram na Bahia. Ninguém começou fora. Tem que valorizar e amar essa terra. Com certeza, pô. Professor, deixa um recado aí para essa turma toda. Primeiro, agradecer a vocês, meu xará, e toda a equipe aí, pô. Aqui, se deixasse aqui, né, passava aqui o dia todo falando, mas bom demais, energia muito boa, pô, muito feliz. E que vocês, tudo que vocês pensam, continuem trabalhando, né? Eu acho que na minha vida nada foi fácil. E eu sempre acreditei que eu podia alcançar. Continuo lutando para isso, né? E, repetindo, a gente tem que amar o que a gente faz. Eu amo muito o que eu faço, sou uma pessoa abençoada, tenho que agradecer mais uma vez. E eu posso estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouco da nossa história, né? De superação, de garra, de conquistas e lutas, tá bom? Fiquem com Deus aí, muito obrigado e até a próxima aí, se Deus quiser. Professor, muito obrigado também. Você é uma simpatia, uma pessoa muito simpática, agradável, sua história é linda, enaltece muito nós que somos baianos, soteropolitanos. E esse foi o Fortuna Crítica de hoje com o professor Dória e um grande beijo